Convido você a acompanhar comigo mais um super resumo de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal durante a semana, questões oficiais da prova teórica do Detran, questões do simulado, conteúdo válido para todo o território nacional e, claro, o conteúdo mais cobrado na prova teórica, além de dicas e macetes para garantir a sua aprovação. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu joinha, seu like e vem comigo para mais um super resumo. Nossa vida em sociedade é organizado por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é qual? É o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. É nele que está o conjunto de leis que regulamenta todo o nosso trânsito, para veículos, para pedestres, ciclistas, enfim, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, é quem organiza todo o nosso trânsito. E organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, é competência de quem? Do órgão máximo executivo de trânsito da União. Do órgão máximo executivo de trânsito da União. Já nesta outra questão aqui, ele está falando da educação para o trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro prevê no seu capítulo 6 a educação para o trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, estabelece que a educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Então, o CTB, o Código de Trânsito, enfim, toda a nossa estrutura do trânsito, o foco principal é o quê? É trabalhar o nosso comportamento, porque mais de 90% das causas de acidentes está relacionado com falhas humanas, com o nosso comportamento. Então, tem como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de... Quais que são as atribuições do DETRAN, Departamento de Trânsito? Letra A, determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Letra B, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Letra C, alterar as normas de sinalização. Ou letra D, vistoriar, registrar e emplacar veículos. Lembrando que o DETRAN, ele terá um por estado, tá? O que tem nas outras cidades são o que nós chamamos de CIRETRANS, que são as circunscrições regionais de trânsito, que têm algumas atribuições do DETRAN também. Então, tanto a CIRETRAN quanto o DETRAN, elas terão as atribuições de vistoriar, registrar e emplacar veículos. DETRAN, vistoriar, registrar e emplacar veículos. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidas por quem? Letra A, pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. Letra B, pelos departamentos estaduais de trânsito, DETRAN. Letra C, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ou letra D, pela Polícia Rodoviária Federal. As polícias, elas vão apenas fiscalizar. Não vai ser pelo Ministério das Ciências e Tecnologias e também não vai ser pelo DETRAN. Por quê? Porque nós acabamos de ver que o DETRAN ele vai vistoriar, registrar e emplacar veículos. Agora, quem vai ser responsável por estabelecer as especificações básicas, as configurações, as condições para o registro, licenciamento e circulação, aí será pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele vai estar relacionado com as características dos veículos, as especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação. Agora, o DETRAN, ele vai vistoriar, registrar e emplacar veículos. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Grifem esta palavrinha aqui. Interpor recurso. Esta palavra aqui é o X da questão. Então, essa palavra ela vai ter que se repetir
na resposta correta? Letra A, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Letra B, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Letra C, pelas polícias militares estaduais e pela rodoviária federal. Ou letra D, pela JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Bom, já sabemos que as polícias elas vão ser responsáveis por fiscalizar. Concorda comigo? Então, a única que vai repetir a palavra recurso é a letra D, pela JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Agora, papel e caneta na mão que lá vem dica. Toda vez que falarmos de recurso de multa, lembrem-se da seguinte escadinha. JARI, CETRAN, não cabe recurso. Por quê? Se na pergunta ele não mencionar órgão nenhum, a resposta terá que ser JARI. Se aqui na pergunta ele já estivesse mencionando a JARI, a resposta seria CETRAN. E se na pergunta falasse da JARI e falasse do CETRAN, a resposta seria não cabe recurso na esfera administrativa. Então, JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Aqui eu coloquei para vocês 3 questões que também estão caindo bastante. Não são questões do simulado, mas são as questões oficiais da prova teórica do DETRAN, que os meus alunos foram lá, fizeram a prova e acabaram errando, e eu trouxe aqui para vocês. Começando com essa questão que está caindo muito, os órgãos normativos e consultivos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Lembrem-se dos 3 Cs. Por que eu tenho que lembrar dos 3 Cs? Porque é o CONTRAN, é o CETRAN e o CONTRADIF. CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Por isso, os 3 Cs, quando falar em órgão normativo e consultivo. Outro detalhe bem importante, outra questão, aliás, que cai bastante sobre o sistema de trânsito, são os documentos de porte obrigatório. Então, para o veículo, é o CRLV. Tem que ter a letrinha L de Profilu, CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado somente em original. Então, documento do veículo, CRLV. E aqui ele vai falar sobre a renovação da habilitação. Essa é uma das questões que mais cai, mas claro que vale lembrar que hoje, com as novas regras, quem tem até 49 anos irá renovar de 10 em 10, exceto se tiver algum problema de saúde degenerativo, aí, segundo a critério médico, poderá, né, ter outros tempos aí de renovação. Mas se for uma pessoa completamente saudável, a renovação até 49 será de 10 em 10. Entre 50 e 69, de 5 em 5. E a partir de 70, de 3 em 3. Então, eu vejo que aqui ele fala de um condutor que tem 72 anos. Ele tem mais que 70. Se tem mais que 70, a renovação será de 3 em 3 anos. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Lembrando que o documento do veículo é o CRLV. O documento do condutor será apenas a PPD, permissão para dirigir, ou então a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Mas elas deverão ser apresentadas como? Letra A, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Letra B, junto com a carteira de identidade. Letra C, em cópia autenticada por um cartório. Ou letra D, em original. A CNH e a PPD, elas são emitidas no formato original. Elas não precisam ser autenticadas por um cartório, também não precisa a carteira de identidade, porque na própria PPD ou CNH já tem nome completo, CPF, RG, que é a carteira de identidade, nome do pai e nome da mãe, data de nascimento e a categoria. Então, não precisa. E também não precisa com o certificado de licenciamento. Por quê? Porque ele está falando do documento do condutor. O condutor vai apresentar a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão, sempre em original. Ou então na versão digital. Mas também é original, só está na versão digital. E para o veículo, o CRLV.
No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os... Então, quando você vai lá na autoescola, no CFC, para dar entrada na habilitação, você preencheu alguns requisitos. Aqui ele está dando 3 para nós. Será que eles estão certos? No número 1, ele fala ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Primeiro, ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para poder, né, fazer a habilitação. Então, sim, isso é um pré-requisito. Na letra B, aliás, o número 2, ele fala possuir carteira de identidade ou equivalente, sim, com certeza você vai precisar da carteira de identidade ou equivalente para poder fazer a habilitação. E no 3, saber ler e escrever, sim, também é preciso. Mas vamos dizer que eu sei que o número 1 está certo, ser penalmente imputável. Eu vou descartar as que não têm o número 1, que no caso seria a letra A. Se eu sei que o 2, possuir carteira de identidade ou equivalente, também está certo, eu vou descartar a que não tem a presença dela. Então, aqui, eu já tenho 50% de chances de acertar a questão. E claro que eu preciso saber ler e escrever. Então, está correta a letra D, que consta número romano 1, número romano 2 e o número romano 3, ou seja, as 3 estão corretas. É dever de todo condutor de veículo. E agora? Condutor de veículo. Qual que é o nosso dever enquanto condutores dos veículos? Letra A. Nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar para a esquerda? Não. Essa aqui é uma regra para a via rural, para a rodovia. Na rodovia, você vai sair à direita para entrar à esquerda. Na via urbana, não. Na via urbana, se você vai entrar para a direita, você vai sair para a direita. Se você vai entrar para a esquerda, você vai ficar na esquerda. Então, descarta. Letra B. Estacionar na calçada quando não houver vaga no meio-fio? Não. Não se pode estacionar na calçada. Calçada é um local exclusivo do pedestre, então não posso estacionar. Eu posso transitar pela calçada? Posso, quando eu for entrar ou sair de garagens ou estacionamentos. Mas estacionar, em hipótese alguma. Letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento? Será que é isso? E na letra D, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Não é somente pela direita. A ultrapassagem ela será feita pela esquerda. Nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Em exceção, né, a ultrapassagem será feita pela direita quando o veículo à frente sinalizar, posicionar-se na esquerda, a intenção de dobrar ou entrar à esquerda. Mas nos demais casos, será sempre pela esquerda. Então, resposta correta, letra C, portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Indique a placa de regulamentação. Lembrando que as placas de regulamentação são todas as placas vermelhas. Estas placas ditam ordens, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias, que significa largura máxima permitida. Lembrando que quando ele fala em largura, a referência é sempre às laterais. Então, vamos dizer que aqui tivesse um carro, né? Vamos imaginar que aqui fosse um carrinho. Então, quando ele fala na largura, é essa distância aqui, entre a lateral esquerda e a lateral direita, como se vocês estivessem olhando de frente. Caso ele falasse do comprimento, o comprimento aí seria da roda dianteira até a roda traseira, para vocês terem como referência. Então, nesse caso, as setinhas, ó, elas têm que estar do lado. Por quê? Porque ele está fazendo referência à largura. Então, nesse caso, é a letra A, 1,8 metros, ou essa plaquinha aqui, é a que significa largura máxima permitida. Um condutor, ao se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Olhem bem a observação. Vocês são obrigados a prestar o socorro desde que vocês possam fazer, vocês tenham condições. Caso vocês possam, caso vocês tenham condições, e mesmo assim
vocês não façam, vocês estarão cometendo, além de infração, também um crime de trânsito. Por quê? Você está colocando a vida da outra pessoa em risco. Por quê? Tinha vítima. Então, toda vez que você colocar a vida dessa pessoa em risco, você poderá, sim, responder por crime de trânsito. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Existem crime de trânsito e existe agravante de crime de trânsito. Eu gosto de trabalhar apenas como crime de trânsito, porque fica muito mais fácil para vocês lembrar. E aí vem aquela super dica, anotem aí. O que não é crime de trânsito, gente? Não vai ser crime de trânsito se vocês estiverem com a habilitação vencida há mais de 30 dias, e não vai ser crime de trânsito se o teu veículo não estiver devidamente licenciado. Essas são duas questões que caem sempre que tem númerozinho romano, e aí vale vocês lembrarem dessa dica, porque se vocês lembrarem dessa dica, vocês com certeza vão conseguir acertar essa questão. Então, lembrem-se, não é crime de trânsito. A tua habilitação estar vencida há mais de 30 dias não é crime de trânsito. Teu veículo não estar devidamente licenciado. Constitui infração de trânsito, sim, mas não é crime de trânsito. É apenas, então, somente infração de trânsito. E aí, sabendo disso, né, nós vamos descartar o número romano 3, o qual fala que a habilitação está vencida. Sabendo disso, a gente já poderia descartar aquelas que têm a presença do número romano 3. E aí vão ficar como corretas número romano 1 e 2. Número romano 1, que é um risquinho, e o número romano 2, que são 2 risquinhos. Então, sem possuir a carteira nacional de habilitação e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. São 2 exemplos de agravantes de crime de trânsito, sem possuir a carteira nacional de habilitação e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Considere as afirmativas. Novamente, aqui ele está questionando sobre o quê? Crime de trânsito, certo? E, novamente, eu vou lembrar vocês que não é crime a habilitação estar vencida há mais de 30 dias. Constitui infração de trânsito, sim, mas ele não é considerado como um crime. Então, sabendo disso, mesma coisa, vocês descartam o número romano 3 e vão descartar a questão que tiver a presença do número romano 3. Essa dica é muito importante para vocês conseguirem acertar a questão. E aí ele vai ficar, então, como sendo o número romano 1, que é um risquinho, e o número romano 2, que são 2 risquinhos. O 1 diz que afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, sim, é um crime de trânsito. E dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, aqui nós vamos ter crime no número romano 1 e no número romano 2. Lembrando que no número romano 3 é apenas e tão somente uma infração de trânsito, não é crime. Em uma via urbana local, sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de 30 km por hora. Lembrando que as vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade e elas são divididas em 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Anotem essa dica aí que é bem importante. As vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, são divididas em 4. Trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora, e essa aqui da questão que é a via local, que será 30 km por hora.
A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza. Pessoal, vejam bem, o que é uma advertência por escrito? É como se fosse um puxão de orelha. Você não vai receber a multa, o valor em reais para pagar, e sim uma cartinha te contando que você cometeu aquela multa, mas que aquela multa vai ser revertida em advertência por escrito. Sendo assim, tem que ser em infrações que não causem risco, que não causem perigo, nem para o condutor, nem para os demais usuários. Essas características são das quais infrações da leve e a média. Por quê? A infração gravíssima, ela causa risco, ela gera dano a outra pessoa. Então, ela é gravíssima, porque você está colocando a vida do outro em risco. As infrações de natureza grave são aquelas que colocam a tua vida em risco. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Isso é apenas uma dica, um macete para auxiliar a identificar. As infrações de natureza média quase sempre estão relacionadas com condições ambientais. E as infrações de natureza leve quase sempre estão relacionadas com não atualizar o documento, dirigir sem atenção, usar buzina de forma irregular. Então, vejo que nem a leve e nem a média coloca a vida de ninguém em risco. Então, sim, nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja incidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, a advertência por escrito poderá ser aplicada nas infrações leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A transformação da corrente em alta tensão e da produção da centelha é função respectivamente. Respectivamente quer dizer ordem. Qual é a ordem que ele quer? Primeiro, a transformação da corrente em alta tensão. Isso aqui é o primeiro que ele quer, o número 1. E a produção da centelha é o número 2. Quem produz a centelha? A vela. A vela é essa pecinha aqui, ó. Essa aqui é uma vela, e aqui na pontinha dela, na parte de cima, ela vai emitir uma faísca. Essa faísca, essa centelha, vai ser responsável pela explosão dentro dos cilindros do teu motor. Então, a segunda, as velas, é o número 2. Logo, a transformação da corrente em alta tensão vai ser da bobina. Então, respectivamente, ou seja, na ordem bobina e velas, a transformação da corrente em alta tensão bobina e da produção da centelha velas. Para evitar a aquaplanagem, deve-se, primeiro, para evitar a aquaplanagem, eu preciso saber o que é aquaplanagem. A aquaplanagem nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Exatamente, a aquaplanagem é a perda de contato do teu pneu com o solo. Por quê? Porque entre o pneu e o solo tem uma pequena camada de água no pavimento. O que eu vou fazer se eu entrar numa aquaplanagem? Eu vou tirar o pé do acelerador, vou fazer um leve movimento na direção até eu sentir que eu retomei a aderência novamente. Mas o que eu vou fazer para evitar que uma aquaplanagem aconteça? Eu vou evitar de usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Para evitar a aquaplanagem, eu vou evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Para ultrapassagem segura em pista simples, 2 faixas por sentido sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Nos aclives, o que é um aclive? Aclive é o que sobe. Se está subindo, é aclive. Se está descendo, é declive. Então, o que sobe, aclive, o que desce, declive. Só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. E, claro, sempre ficar atento se a faixa é seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, que aí vai permitir a ultrapassagem. As linhas, marcações, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento das vias é chamado do quê?
Não é sinalização complementar, pessoal. Por quê? A sinalização horizontal é a todos os desenhos, as marcações, símbolos, legendas, pintados ou apostos sobre a via. Então, essa é a definição da sinalização horizontal, que são as linhas. A linha central, linha de bordo, faixa de pedestre, as marcações, todos os símbolos de estacionamento, de vaga específica, as legendas, devagar, área escolar, entre outros também aqueles olhos de gato, ou seja, tudo que tiver desenhado, tudo que tiver pintado, tudo que tiver apostos. Apostos é como se fosse colocado sobre o pavimento. É a sinalização horizontal, que é o que está deitado. E a sinalização vertical são todas as plaquinhas, é tudo que está em pé. O espaço por onde nós circulamos, por onde nós transitamos, chama-se via, ou seja, todo e qualquer espaço por onde transite pessoas, veículos ou animais vai levar a denominação, vai levar o nome de via. E a classificação das vias é a seguinte: as vias rurais são as vias que estão fora da cidade. Rodovias são as vias que têm pavimento e estradas as que não têm pavimento. Nas rodovias, ela vai ser subclassificada em pista simples, aonde será 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, aí será 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E para os veículos de grande porte, né, caminhões, enfim, 90 km por hora em ambas. E nas estradas, 60 km por hora para todos os veículos, que são as vias que não têm pavimento. Já as vias urbanas serão 4. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. E local, 30 km por hora. Lembrando que na via de trânsito rápido, a preferência, a prioridade é dos veículos, dos automóveis, e é proibido o trânsito de ciclomotores. E lembrando ainda que essas são as velocidades máximas e que a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Nós circulamos pela direita, então, ó, temos aqui duas vias. Então, aqui nós temos a via da direita, aqui a via da esquerda. Nós circulamos por essa via aqui, ó, sempre pela direita. Você vai pela direita e quando você retornar, aqui também vai ser direita e aqui vai ser esquerda. Então, você também vai retornar pela direita. A ultrapassagem, ela é feita pela esquerda, ou seja, ela é feita pela contramão. Olha a questãozinha lá falando assim, o condutor irá transitar na contramão. Aí você vai lá e já fala que não pode não. Pode sim. A ultrapassagem, ela será feita pela esquerda. Ela será feita pela contramão. Quando a via comportar mais de uma faixa, por exemplo, tem duas, tem 3 faixas, aqui um exemplo, né? Vamos dizer que aqui nós temos 3 faixas de via. A faixa da direita, essa daqui, ó, ela será para os veículos de menor velocidade. A da esquerda será para os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. Então, circulamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão. A pista da direita sempre será para os veículos de menor velocidade ou de maior porte, e os da esquerda para os que estiverem desenvolvendo maior velocidade ou mesmo que estiverem realizando uma ultrapassagem. A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. A gente vai ter que ir pelas regrinhas. Então, analisando que essa via está vindo para cá, essa via está indo para lá, ok? Então, o carrinho 1, a setinha dele está apontando para lá. Notem que o carrinho 1, ele está onde? Ele está na contramão de direção. E o carrinho 2, ele não está respeitando a distância de 5 metros. Então, ele teria que estar parado para cá, ó, nesse espaço aqui, e não aqui onde ele está. Então, aqui ele está parado irregularmente. Deveria estar parado aqui. Ele precisa respeitar a distância de 5 metros em relação ao borde do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação a este quadrado aqui, que poderá estar pintado na cor amarela, que é o que nós chamamos de área de conflito. Lembrando que eu não posso parar na área de conflito, eu não posso parar bloqueando o cruzamento. Isso é válido para todo e qualquer veículo.
Ele quer saber, nessa situação, é correto afirmar que os dois veículos cometem infração de trânsito? Sim, com certeza. Os dois veículos estão cometendo infração de trânsito. Um está parado na contramão, que é o veículo 1, e o veículo 2 não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Letra B fala que os dois veículos cometem infração e crime. Não, eles não cometem crime de trânsito, tá? Não é crime de trânsito parar de forma irregular, é apenas infração. Na letra C, ele fala que apenas o veículo 2 comete, não é os dois. E na letra D, fala que apenas um, não é os dois. Então, resposta correta, a letra A, os dois veículos cometem infração de trânsito. Apenas infração. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. E agora? Lembra a regrinha que nós aprendemos lá no primeiro slide? Letra A, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Letra B, pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança. Letra C, pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Ou letra D, pelo acostamento. Primeiro, ultrapassar pela direita, exceto quando o veículo da frente sinalizar e posicionar que vai virar à esquerda, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Ultrapassar pela direita quando o veículo estiver com baixa velocidade também é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Ultrapassar pelo acostamento também é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Então, a ultrapassagem ela será feita por onde? Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível e fazendo os sinais convencionais e com segurança. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Se bem que ele já falou que é permitido apenas. Esse apenas aqui é como se fosse uma exceção, tá? E qual que é essa exceção? Letra A, acesso a estacionamentos ou garagens. Letra B, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra C, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Ou letra D, circulação de veículos ciclomotores. Aqui vocês têm que analisar o seguinte: aquela situação onde eu não tenho alternativa, onde eu preciso passar pela calçada ou pelo passeio. Eu preciso fazer carga e descarga de mercadoria na calçada? Não preciso e não devo. Eu preciso parar o táxi para apanhar passageiro na calçada? Não preciso e não devo. Eu posso circular com veículo ciclomotor? Não, até porque o ciclomotor tem roda, e tudo que tem roda, roda na rua. Então, vejam que eu preciso, existe a necessidade de eu passar pela calçada quando eu vou acessar o estacionamento ou a garagem, ou seja, eu vou sair da minha casa, eu vou para a rua, vou para a autoescola, vou no mercado, vou no shopping, enfim. Quando eu vou sair do estacionamento e ir para a rua, eu preciso passar pela calçada. Quando eu vou entrar no posto abastecer, quando eu vou entrar no shopping, enfim, qualquer outra situação, eu vou precisar passar pela calçada ou pelo passeio. Então, veja que é uma exceção. É permitido sim, mas é apenas excepcionalmente para acesso a estacionamentos ou garagens. Então, calçadas e passeios públicos, eu posso usar o veículo apenas, exceto para acessar estacionamentos ou garagens. Nos outros casos, transitar pela calçada pelo passeio só por transitar é proibido, e estacionar também, inclusive, pode gerar a remoção do veículo. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que: letra A, é sempre permitido. Letra B, permitido desde que o ciclista não ameace o pedestre. Letra C, é permitido desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Ou letra D, é estritamente proibido. Primeiro, fujo do é sempre permitido e fujo do é estritamente proibido, tá? As bicicletas, elas deverão circular aonde? Na rua, junto com os veículos motorizados, no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade. Ou seja, na calçada eu até posso circular, porém, desde que autorizado
e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. É muito importante vocês entenderem as regras das bicicletas, porque, pelo menos, eu digo com segurança para vocês, pelo menos 2 questões vão cair aí na prova teórica. Então, ó, anota as dicas aí. Bicicleta circula na rua, junto com os veículos, no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência em relação aos veículos automotores. Ok? Ok. Quando falar da proibição das bicicletas, sempre vai começar com rodovia. É proibida a circulação. Rodovias, vírgula, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. É muito importante vocês anotarem essas dicas aí, que com certeza vai fazer uma enorme diferença na hora da prova de vocês. Então, reforçando, bicicleta roda na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência. Nas calçadas e nos passeios é permitido, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Quando falar na proibição, sempre vai começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. E atenção, distância ao passar por um ciclista será sempre de 1,5 metros. Por quê? Porque ele fala em distância. Distância é medida em metro em quilômetro. Quilômetro ficaria praticamente impossível. Então, referência metro. 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. E atenção, o ciclista desmontado equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Os semáforos para a regulamentação de fluxos de veículos são compostos por 3 indicações luminosas, dispostas verticalmente, que é o que está de pé, ou horizontalmente, que é o que está deitado, conforme indicado abaixo. Aí ele quer saber a cor vermelha. Onde é que vai estar a cor vermelha? Na letra A, ele fala aqui no 1 e no 5. Vejam que o 1 está aqui, no primeiro, e o 5 está no terceiro. Eles têm que ser na mesma direção. Por exemplo, 1 está para o 4, 2 está para o 5 e 3 está para o 6. Então, descarta. Na letra B, ele fala no 1 e no 6. Também não tem como, porque o 1 está na primeira casinha. E o 6, ele está na última, então ele teria que estar aqui no lugar do número 4. Então, descarta também. Na letra C, ele fala no 3 e no 4. Também não tem como, porque ó, a referência tem que ser assim. Esse tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse, e esse tem que ser igual a esse. Então, vejam que a única que vai fazer sentido, mesmo eu não sabendo a resposta correta, é o 1 e o 4. Tá vendo que o 1 e o 4 estão na mesma direção? Então, como que vai ficar? No 1 vai ser vermelho, no 4 vai ser vermelho. Aí nós vamos ter no 2 amarelo, no 5 amarelo. Vejam que é a mesma referência. E depois a cor verde no 3 e no 6. Aqui nessa questão ele perguntou da cor vermelha. É muito comum ele perguntar da cor verde. A cor verde vai ser no 3 e no 6. Então, no 3 e no 6, a cor verde. No 1 e no 4 vai ser a cor vermelha. Lembrando que avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerado pelo CTB como: letra A, estacionamento. Letra B, estacionamento se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra C, parada. Ou letra D, infração em qualquer hipótese. Atenção, em momento nenhum ele falou que está estacionado irregularmente. Então, descarta a letra D. Agora, analisem comigo o tempo. Se você parar teu veículo para fazer uma carga e descarga, quanto tempo você vai levar? Mais de minutos. Então, a referência é: estacionamento é minutos, mais de minutos. Parada são segundos. Então, qual que é a diferença? Vamos descartar aqui a letra B,
porque não é estacionamento se houver cartão. Então, ficamos entre o estacionamento e a parada. Paradas são segundos, apenas e tão somente para embarque e desembarque de passageiros. Então, não tem como eu fazer uma carga e descarga numa parada. Até porque na parada eu nem chego a desligar o veículo. Então, a operação de carga e descarga, ela é um estacionamento. Por quê? Porque eu fico mais de minutos parado com o meu veículo. Então, será um estacionamento. E aqui eu coloquei duas questões que caem com bastante frequência também. Aqui são questões oficiais, tá? Que os meus alunos acabaram errando e eu trouxe para vocês. Começando com: o condutor pode acionar a buzina como advertência ao pedestre ou a condutores de outro veículo com... Aqui ele já contou que o condutor ele pode usar a buzina, tanto para advertir o pedestre quanto para advertir o condutor. Mas de qual forma? Com um simples toque breve, certo? E o uso da buzina na via pública é permitido com leve toque. Então, sempre que falar da buzina, toque leve ou leve toque, sempre de leve, certo? Então, falou da buzina, simples toque breve ou então permitido com leves toques. Lembrando que é proibida a utilização da buzina entre 22 e 6 horas da manhã, ou então aonde tiver esta plaquinha aqui da cornetinha cortada, aí também será proibida a utilização da buzina. Mas não tem plaquinha, obrigatoriamente entre 22 e 6 horas da manhã será proibido a utilização da buzina. Indique a placa de advertência, que significa trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Primeiro, todas as placas as placas amarelas são placas de advertência. Essas placas de advertência, elas vão advertir, elas vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras, são coisas que irão acontecer. E o que ele fala? Ele quer um trânsito compartilhado. Se é um trânsito compartilhado por ciclistas e por pedestres, significa que nesta plaquinha terá que ter a presença do quê? De ciclistas e de pedestres, concordam comigo? Então, ó, na letra A, vocês têm pedestres e ciclistas? Não, vocês têm apenas a presença de um ciclista. Na letra B, vocês têm ciclista ou pedestre? Não, vocês têm o desenho de um alce, de um cervo, que significa animais selvagens. Na letra C, não tem também a presença do ciclista e do pedestre, tem apenas do ciclista e tem o desenho de uma faixa, ou seja, é um espaço exclusivo de circulação de ciclistas. Então, vejo que não tem a presença dos dois. Agora, olhem a plaquinha da letra D, eu vou deixá-la maior aqui para vocês. Percebam que vocês têm o quê? Do lado esquerdo, a presença de um ciclista e do lado direito, a presença de um pedestre. Ou seja, vocês têm um trânsito compartilhado por ciclistas do lado esquerdo e pedestres do lado direito. Toda vez que cair placa, tente identificar os elementos que ele quer que esteja presente na placa. Então, primeiro, é um trânsito compartilhado, ok? Compartilhado por quem? Por ciclistas e por pedestres. Significa que na placa eu preciso ter a presença do ciclista e ter a presença do pedestre, que é exatamente o que está nesta plaquinha aqui. As placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias os locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. O fundo e a legenda destas placas deve ter, respectivamente, as cores. O fundo, pessoal, é realmente o fundo da placa. E legenda são os desenhos que estão presentes nestas placas. As placas de atrativos turísticos são estas plaquinhas aqui. E quais cores que elas têm? Branca e preta. B, marrom e branca. C, azul e branca. Ou D, verde e branca. Porém, ele pode ter tanto branco e preto quanto marrom e branco. Só que ele está deixando claro, ele quer primeiro o fundo da placa.
e depois a legenda. No caso, será o fundo na cor branca e a legenda, os desenhos que estiverem na cor preta. Ele poderá estar na cor branca, perdão, na cor marrom, só que aí ele vai estar nesta placa aqui, ó. Ele vai estar dentro de uma moldura maior na cor marrom. Concordam comigo? Dentro vai estar as plaquinhas, ó. Pode ver que a plaquinha que tá dentro, ela está em qual cor? Na cor branca. E os desenhos, as inscrições, as legendas, aí elas vão estar na cor preta. Por isso que a resposta correta é a letra A, branca e preta. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da. Aqui, eu vou resumir essa pergunta de uma maneira mais fácil. Qual a marcha que você vai colocar para colocar teu carro em movimento? É a primeira marcha, a quarta marcha, a segunda ou a terceira? Para começar a trafegar, para colocar teu veículo em movimento, você precisa de muita força. A marcha que tem maior força será sempre a primeira. Tudo vai começar com a primeira. Então, sim, essa é a característica da primeira marcha. Ou seja, a primeira marcha, ela é a marcha que tem mais força e que tem menor velocidade. Imagine que teu carro, ele pesa no mínimo, 1 tonelada. Imagine para você colocar essa 1 tonelada em movimento. Sempre será com a primeira marcha. Tanto é que tem uma regra não, tem uma dica bem bacana para quando você estiver lá nas suas aulas práticas, você colocar em prática, que é o PPP, ou apenas PP. Significa o quê? Parou, põe primeira, ou parou primeira. Lembre-se, parou o carro, primeira. Parou, põe primeira, ou parou primeira. É uma dica fácil para vocês lembrarem, quando vocês forem parar com o carro, vocês não esquecerem hipótese nenhuma de colocar a primeira marcha. Então, parou, põe primeira. PPP, parou, põe primeira sempre. Vai colocar o carro em movimento, vai começar a trafegar, parou, põe primeira. Essa é a característica da primeira marcha. Ah, e não esquece também, toda vez que você for entrar no teu carro, lembre-se da sigla BEC, significa o quê? É a ordem do que você vai arrumar dentro do teu carro. É como as pessoas falarem, a primeira coisa que você faz quando entrar no carro é colocar o cinto. Não é. Primeiro você vai arrumar o banco, então o B vem de banco, você vai arrumar os espelhos e aí sim você vai colocar o cinto de segurança. Então lembrem-se dessas duas siglas durante as aulas práticas. Primeiro, o BEC é o que você vai arrumar: banco, espelho e cinto. E quando você parar teu carro, PP ou PPP, parou, põe primeira ou parou primeira. Aí na sequência, depois que você já colocou teu carro em movimento, você vai acelerar um pouquinho e vai colocar a segunda marcha. Se for um reto ou se for uma descida, você vai utilizar a terceira marcha. Aí, se você já estiver lá a 60 km por hora ou mais, você poderá utilizar a quarta marcha. Mas não esqueça, quando você for passar uma lombada, quando você for fazer uma conversão, você terá que reduzir novamente para a segunda marcha. Então, você vai reduzir para a segunda, vai soltar todo o pezinho da embreagem para depois você fazer a conversão ou passar pela lombada. E, ó, mais uma dica para a parte prática. Não esqueça que você sempre irá utilizar primeiro para parar o teu carro, freio, para depois a embreagem. Por quê? Quando eu piso primeiro no freio para depois na embreagem, primeiro, eu estou alertando quem está atrás que eu estou freando, porque vai acender a luz do freio, que vai ser na cor vermelha. E segundo, se eu pisar primeiro o freio para depois a embreagem, eu vou aumentar a distância, o tempo que o meu carro vai levar para parar. Ou seja, se eu pisar primeiro o freio para depois a embreagem, eu vou ter muito mais chances de parar antes o meu carro do que se eu pisar primeiro a embreagem para depois o freio. Então, por isso que essa regrinha de sempre pisar primeiro o freio para depois a embreagem.
A manobra de marcha ré não deve ser executada em. Manobra de marcha ré nada mais é que levar o teu carro para trás. Então, eu vou engatar a marcha ré quando eu quero que o meu carro vá para trás. Geralmente, quando? Quando eu vou fazer uma manobra, quando eu vou estacionar, quando eu vou entrar ou sair de uma garagem, eu vou utilizar a marcha ré. Porém, existe um momento que eu não posso utilizar a marcha ré. Quando ou aonde? Nas esquinas, em velocidade reduzida, em pequenas distâncias ou para estacionamento. Bom, quando que eu vou utilizar a marcha ré? Para estacionar, entrar ou sair de garagens ou estacionamentos. Esses espaços, eles são pequenos, então será para pequenas manobras. E eu vou fazer com velocidade reduzida. A marcha ré, ela equipara-se à primeira. A única diferença é que a primeira te leva para frente e a marcha ré te leva para trás. Ela é uma marcha pesada, é uma marcha de velocidade reduzida. Então, eu vou utilizar em velocidade reduzida, eu vou utilizar para pequenas manobras e eu vou utilizar para estacionar, entrar ou sair de garagens ou estacionamentos. E quando que eu não vou utilizar? Eu não vou utilizar a manobra de marcha ré nas esquinas, senão, infelizmente, eu estarei cometendo uma infração. Então, eu não posso, eu não devo utilizar a marcha ré nas esquinas. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o de, vejam bem, o objetivo dos primeiros socorros. Letra A, se livrar de responder processo. Letra B, não cumprir mais do que a sua obrigação. Letra C, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Ou letra D, desobstruir a via. Bom, os primeiros socorros, eles servem para quê? Para aumentar as chances da vítima de acidente, aliás, da vítima de sinistro de trânsito sobreviver. Concordo comigo? Está atrelado, está relacionado com a vida, com a proteção da vida. Concordo comigo? Então, a letra A, se livrar de responder processo tem a ver com proteger a vida? Não. Letra B, não cumprir mais do que a sua obrigação tem a ver com proteger a vida? Também não. Letra D, muito menos, que é desobstruir a via. Então, vejam que os primeiros socorros, eles servem para quê? Para proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. É o atendimento inicial, imediato e temporário que vocês irão prestar para quê? Para aumentar as chances de sobrevida de uma vítima de sinistro. É dever de todo condutor de veículo, um dever que você tem que ter toda vez que você está dirigindo o teu veículo, seja moto, carro, ônibus, caminhão, o que for. Na letra A, ele fala aqui, nas vias urbanas. O que é via urbana? São as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for entrar para a esquerda. Olha que confuso. Vamos imaginar que eu tenho uma faixa aqui e que eu quero virar para a esquerda. A esquerda é aqui. Não faz sentido eu deslocar meu veículo para a direita. Se eu quero virar para a esquerda, eu vou trazer meu veículo ao centro da pista. Então, descarta essa alternativa. Letra B. Estacionar na calçada quando não houver vaga no meio-fio? Não. Estacionar na calçada, ele gera infração, gera multa e ainda pode gerar a medida administrativa de remoção do teu veículo. Letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento? Olha, essa aqui é que faz mais sentido até o momento. E letra D. Ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. A ultrapassagem, ela é feita pela esquerda, pela contramão. Se eu ultrapassar pela direita, eu estarei cometendo uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, não é. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento.
A educação para o trânsito é um direito de todos que ele fala, são das pessoas que têm habilitação, são dos pedestres que também são motoristas, são dos pedestres que não têm habilitação, é direito de todos os usuários das vias e tem por finalidade primordial. Quando ele fala na palavra primordial, imagine assim, é o primeiro, é o principal, é o mais importante. Logo, quando a gente fala na educação como sendo o primeiro, o principal, tem que estar relacionado com o quê? Com proteger a nossa vida. Muito semelhante à questão que nós vimos dos primeiros socorros. Então, na letra A, ele fala em treinar candidatos à obtenção da CNH. Na letra B, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Letra C, a formação dos infratores contumazes. Ou letra D, integrar os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, quando eu falo em direito, quando eu falo relacionado à vida, vai ser a letra B de bola. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Lembra? Eu falei para vocês que o direito é de todos, seja um motorista de carro, de ônibus, de caminhão, ciclista, pedestre, qualquer usuário da via. Então, é tanto dos condutores quanto dos pedestres, para que sim haja respeito e cidadania no trânsito. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAM, é de competência de quem? Lembrando que essas aqui são as questões oficiais da prova teórica do Detran, aquelas questões que os meus alunos erraram. Portanto, nessa daqui vocês têm a resposta correta em verde, que no caso é do órgão máximo executivo de trânsito da União, e a resposta em vermelho, que foi o que ele marcou errado. Se você prefere as questões do simulado, toda segunda, quarta e sexta tem simulado, toda terça, quinta e sábado tem essas questões aqui, que são as questões oficiais do Detran. Então, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAM, é de competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Agora, sobre a proibição de circulação de bicicletas. Anotem esta dica. Proibido bicicleta, rodovia. Proibido bicicleta, rodovia, ou seja, em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Mas, se você marcar as palavrinhas-chave proibido bicicleta, rodovia e cair essa questão, com certeza você vai conseguir acertar. Essa questão aqui é uma questão de configuração nova, que começou a cair. Tem esta outra aqui, ó, que eu já vou explicar para vocês também, que é que cai com maior frequência. Elas são muito parecidas, tá? Também tem 3 plaquinhas. Uma vai falar de altura, uma de comprimento, e a outra vai falar do peso bruto total, que no caso é a tonelada. Então, essa aqui diz assim: no que tange as placas de regulamentação são todas as placas vermelhas, as quais ditam regras, proibições, obrigações e restrições na utilização das vias. Lembrando que as placas vermelhas são as únicas placas que o desrespeito ele vai gerar infração de acordo ali com a gravidade. Então, o primeiro diz o seguinte: a placa, então ele deu aqui, né, 4 metros, proíbe o trânsito de veículos com altura maior do que 4 metros. Proíbe sim. Por quê? Porque ele está dando um limite. Tá vendo, ó, que a setinha está apontando que existe um limite. Qual que é esse limite? O limite é 4 metros. Então, quer dizer que, se você for maior, tiver mais do que 4 metros, vai ser realmente proibido esse trânsito. Então, sim, essa aqui está correta. A 2 fala que a placa, então aqui também, né, ele está dando largura de 3 metros. E diz o seguinte: a placa permite o trânsito de veículos com, no máximo, 3 metros de altura. Sim, é verdade. Vejam que, nessa questão de cima, ele poderia estar igual na de baixo. Poderia falar que permite o trânsito de veículos com altura, no máximo, de 4 metros. Estaria certo. Como também na de baixo poderia estar dizendo que proíbe o trânsito de veículos com largura maior que 3 metros. Viram que as duas configurações, elas estão corretas.
São duas maneiras diferentes de dar a mesma informação. Então, sim, a 2 que diz que a placa permite o trânsito de veículos com no máximo 3 metros de largura também está correta. E a 3 fala que a placa, aqui tem um 10, esse T significa tonelada. Quando ele dá essa seta bem grandona apontando para baixo, significa o PBT, que é o peso bruto total. Se tivesse o desenho de um eixinho mais ou menos assim, que é esta placa aqui, aí seria o peso por eixo. Mas quando tem essa seta bem grandona apontando para baixo, aí é o PBT, que é o peso bruto total. A placa, 10 toneladas, permite o trânsito de veículos com até 10 toneladas de peso bruto total, ó, PBT. E sim, essa informação está correta. Logo, as 3 informações estão corretas. Agora, olhem a configuração dessa questão aqui. Certo trecho de rodovia está assinalando a altura, aqui a altura, até 4 metros, que é a placa R15. Aqui nós temos largura, porque ó, vem dos lados, que é a R16. E aqui nós temos o peso bruto total, que é o PBT, de 15 toneladas. Vejam que lá era 10, aqui era 15, mas a configuração é a mesma, seta grandona apontando para baixo. E aí ele pergunta, o trânsito nessa rodovia vai ser proibido para quem? Lembra a configuração da questão anterior? Ó, ele proíbe quem? Quem for maior. Se você for maior do que isso, vamos dizer que tem uma ponte, um túnel, um viaduto, você não vai caber. Então, vai ser proibido para quem tiver qualquer medida maior que está aparecendo ali, que é essa mesma configuração aqui. Então, ele vai proibir para quem? Para quem tiver com altura maior que 4 metros, ó, 4 metros, largura maior que 3 metros, ó, 3 metros, e peso bruto total maior que 15 toneladas, que é esta plaquinha aqui. Então, vejo que elas são muito semelhantes na questão da configuração, mas ela poderá passar, né, para vocês tanto a questão de proibir para quem for maior, quanto permitir para até no máximo a medida que estiver demonstrando aqui na plaquinha. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta. O que é previsão? Previsão é prever, é prevenir, é antecipar qualquer situação. E nesse caso ele quer o quê? O incorreto. Então, o incorreto de prever é dizer que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Precisa sim. Se tiver uma pista molhada, tiver neblina, garoa, cerração, ele precisa fazer uma previsão, prevenir, né? Qual vai ser a velocidade que ele vai manter, a distância do veículo da frente. Então, por isso que a incorreta é dizer que o condutor não precisa, porque, na verdade, ele precisa sim estar atento às condições do tempo para poder prever qualquer situação que possa colocar a vida dele ou a dos demais em risco. O condutor que deixar de dar a preferência de passagem a pedestre que se encontre na faixa terá como punição. Aqui, pessoal, tem que tomar bastante cuidado, porque aqui nesse caso vão ter dois tipos de infrações. Nesse caso, ele deixou de dar a preferência. Por exemplo, assim, o pedestre fez um sinal que queria atravessar a via e ele não parou. Então, ele deixou de dar a preferência. Neste caso, é apenas multa. Porém, tome muito cuidado para não confundir com a outra que poderá gerar um crime de trânsito, que é a seguinte infração. Com o artigo 170, que diz o seguinte: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Viram a diferença? Nesse caso aqui, o pedestre pediu para atravessar, ele fez um sinal lá e a pessoa não parou. Então, nesse caso, ele poderá receber apenas uma multa. Mas, vamos dizer que esse pedestre, ele já iniciou a travessia, ele já esteja atravessando a via pública, e aí sim, você avançar sobre ele, você colocar a vida dele em risco, segundo o artigo 170, ele vai gerar multa,
E também a suspensão do direito de dirigir. Por quê? Porque você estará colocando a vida dele em risco. Então, é muito importante ficar atento a essas duas questões que são parecidas. Então, deixar de dar preferência é apenas multa. Agora, ameaçar aquele pedestre que já está atravessando a via, além de ser multa, ele poderá também gerar a suspensão do direito de dirigir. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Para você responder essa questão aqui, imagine que você seja o ciclista. Você está lá atravessando a via e de repente o sinal ficou verde para o carro. O que você quer que o carro faça? Você não vai querer que ele peça para você parar, nem para você voltar. E sim, ele terá que aguardar ao final da travessia. Então, mesmo que o sinal fique verde para o veículo, ele terá sim que aguardar o final da travessia. E ao inverso, né, a pessoa, o ciclista, o pedestre, quem está atravessando a via, deverá concluir o trajeto ali o mais rápido possível. Contribui para a preservação do meio ambiente. Vejam bem, se eu quero preservar o meio ambiente, terá que ser uma atitude positiva, certo? Então, uma atitude positiva para preservar o meio ambiente é a manutenção preventiva dos veículos. Por quê? Se eu tenho uma manutenção preventiva, eu vou evitar que o meu veículo estrague, que o meu veículo polua o meio ambiente, entre muitas outras situações. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? Para eu responder essa questão, primeiro eu preciso entender o que é via. Via, superfície, por onde transitem pessoas, veículos e animais. Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais. Se via é a superfície, é o chão, tem que ser algo e buracos. Morro até seria, mas granizo não é. Então, desvios, buracos, pista escorregadia, pavimentação irregular, falta de pavimentação, entre outras. Tem que ter a ver com o chão, com a via por onde nós estamos transitando. Quase sempre está relacionado com defeito, desvios, buracos, pista escorregadia, entre outros. Finalizado com sucesso mais um vídeo oficial das questões da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades, além de dicas, macetes para te auxiliar a garantir a sua aprovação. Se você chegou até aqui, gratidão pela sua companhia. Não sai desse vídeo sem deixar o teu joinha, comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Gratidão também pelo carinho de todas as mensagens, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. E de coração quero desejar a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e muita proteção para você e para sua família. E não esqueça, se ninguém estiver acreditando em você, eu acredito em você e na sua capacidade de conseguir ser aprovado. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.